comum ouvirmos as pessoas dizerem que Deus é fiel. Mas, na verdade, Deus não é fiel a nós, mas Ele é fiel à Sua palavra. Ele pode cumprir o que prometeu quando andamos de acordo com seus princípios, fazendo a nossa parte na aliança. Você tem feito a sua parte? Como é que era a sua vida, Júlia? Então, eu sempre fui uma criança muito ansiosa e na adolescência eu tive uma decepção amorosa e a minha vida virou do avesso. Eu tinha ansiedade, depressão, eu fui diagnosticada com borderline também, então eu tinha um humor muito instável, não conseguia ter relação com ninguém, eu tinha muita dificuldade em me relacionar. Eu tinha raiva de qualquer tipo de homem por conta da decepção que eu tinha tido. Então, a minha vida era para eu me vingar, eu tinha raiva de tudo e de todos. Era uma pessoa, assim, cheia de ódio mesmo, sabe? Uma pessoa extremamente encrenqueira. Tudo para mim era um problema. E aí, eu comecei a descontar isso na balada, em bebida, em droga, em remédio. Então eu cheguei num ponto que eu não dormia mais, eu só dormia com a minha mãe, porque eu tinha medo de ficar no meu quarto sozinha. Eu tomava 9 remédios para dormir, eu fumava maconha todos os dias por conta da ansiedade, eu achava que aquilo ali ia me preencher. Eu bebia muito durante a semana, aos finais de semana, e tudo isso sem a minha mãe saber. Eu fazia tudo escondido para que ela não soubesse. Eu já não conseguia mais trabalhar, porque eu saía no meio do meu trabalho para chorar no banheiro, porque eu tinha crise de ansiedade. Então a minha vida era totalmente destruída, assim. Apesar de enfrentarmos lutas neste mundo e o inimigo criar situações para nos perturbar, ele jamais poderá nos destruir se seguirmos ao Senhor. Como foi que você descobriu a Igreja Universal? Como é que você chegou aqui? Então, nesse período eu estava em um relacionamento com um membro afastado da igreja. Daí, em uma conversa, eu falei para ele que eu não aguentava mais. Eu tinha muita vontade de morrer. Quando eu vinha da faculdade, eu ficava pensando em como eu ia jogar o carro em algum lugar. Que isso? Para eu morrer de uma vez, sabe? E daí eu pensava só na minha mãe. Ai, mas eu vou deixar ela sofrendo. Daí ele falou, domingo a gente vai lá. Daí eu falei, mas na Universal não pode ser em outra? Preconceito. Aí eu falava, não, na Universal eu não quero. Daí ele falou, se tu quiser ficar comigo, é lá na Igreja Universal. Daí, domingo a gente veio. Bispo, eu não prestava atenção em nada. Eu não fechava o olho, eu ficava olhando para todo mundo, não fechava o olho de forma nenhuma. Ficava apoiada assim na cadeira, prestando atenção ao meu redor. Ficava olhando ao redor, o senhor falava, explicava. Eu saía daqui igual. Até que chegou um dia que o senhor falou assim, como que eu posso ser cristão sem Cristo? Era a campanha do Vale dos Ossos Secos. E aí o senhor falou assim, como que eu posso crer num Deus que me promete uma vida tão abundante se a minha vida está desgraçada? O que eu estou fazendo de errado? E o senhor entregou um papelzinho para a gente escrever. E aí o senhor orientou, se você não tem o Espírito Santo, eu não sabia nem o que era direito. Só escreve como eu posso ser cristão sem Cristo. E isso foi num domingo. E naquele momento ali eu vi que Deus poderia mudar a minha vida. E eu só pedi para eu chegar em casa e dormir, sem nenhum remédio. E eu não tomei nada. Cheguei em casa e dormi a noite inteira. Deus nos manterá seguros e nos dará força na medida certa para enfrentar todos os obstáculos. Não tenha medo das situações adversas. Elas podem parecer apavorantes ao primeiro momento. Mas se você seguir as palavras de Deus, pode ter certeza que alcançará muitas vitórias. E naquele período ali eu decidi me batizar nas águas. E comecei a realmente ouvir o que o Senhor falava e aquilo foi entrando em mim e eu fui mudando.
eu fui mudando, assim, eu vi que a minha irmã fala, a Júlia é a prova que Deus existe e faz milagres, porque eu era uma pessoa totalmente descontrolada, sabe? E daí, conforme o Senhor falava, eu entendi a necessidade do Espírito Santo na minha vida. Então, quanto mais eu buscava, mais vontade eu tinha de buscar, mais vontade eu tinha de conhecer, de saber. Daí eu comecei a ler a Bíblia. No começo, eu tinha muita dificuldade para entender. Daí o Senhor começou a falar, vocês têm que ler, pedir entendimento, é o Espírito Santo que dá o entendimento. E assim eu fui fazendo. Quanto mais eu lia, mais eu queria saber, mais eu tinha sede daquilo ali, porque eu via que eu ia sendo transformada, dia após dia. Não foi uma coisa do dia para a noite, mas assim, eu já conseguia me controlar, eu conseguia me dominar, eu conseguia reconhecer os meus erros. E antes eu não conseguia, de jeito nenhum, eu era o meu Deus, assim. Até que eu consegui receber o Espírito Santo e... quando as pessoas falavam aqui no testemunho, é uma paz... Quando a gente recebe essa paz, eu percebi assim, que o meu vazio, a minha inquietação era muito maior do que eu imaginava. O meu vazio era muito grande. Porque quando eu tive um encontro ali com Deus, que o Espírito Santo veio fazer morada em mim, eu vi assim que era um vazio enorme, que era muito pior do que eu imaginei. E assim, hoje eu tenho problemas, eu tenho guerras, tenho as minhas lutas, só que eu sei que eu não estou sozinha. E eu tenho a certeza que se Deus está permitindo, é porque Ele quer me amadurecer para coisas maiores, sabe? Então é uma vida totalmente diferente. Foi maior e melhor do que você pensava. Com certeza. Nem imaginava que era tão grandioso assim. Porque a gente só sabe verdadeiramente quando a gente acontece. Vive. Esteja neste domingo, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar. E encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Já abrimos o programa mostrando aí a história de transformação de vida que aconteceu com a Júlia. Essa transformação é a misericórdia de Deus chegando a você. E nós estamos nos preparando para o Domingo da Misericórdia. Este domingo, dia 8, estamos vivendo esse propósito de fé, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E talvez você tenha pedido muito a Deus que te ajude por conta dos problemas que você está enfrentando, mas você ainda não sabe o que fazer. Durante essa programação você vai receber a direção que você precisa. E aí vai depender de você dar o passo de fé na direção certa. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o serviço de SOS espiritual gratuito que está aí à sua disposição, ao seu alcance. 11 3573 3535 para você ligar, 11 3573 3500 pelo WhatsApp ou então pelo pastor online. Você vai falar do que está acontecendo, vai desabafar, vai pedir ajuda, vai receber uma orientação, um conselho e aí vai depender de você agir. As pessoas que dão os testemunhos são pessoas que chegaram, ouviram, colocaram em prática e a palavra de Deus se cumpriu. Esse processo é o processo natural de mudança e de transformação de vida. Você precisa da misericórdia de Deus? Então, você precisa dar um passo de fé na direção dele. Foi o que aconteceu com a Luciana. Vamos acompanhar essa história e a gente já volta. O primeiro médico, eu lembro, até hoje eu fui fazer o exame e quando ele terminou de fazer o exame, que ele saiu da salinha, o semblante dele era caído. E aí eu vi que a coisa era pior do que eu imaginava. E o outro médico veio e falou que eu tinha pouco tempo de vida, já tinha espalhado o câncer.
Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, devido aos ensinamentos da minha mãe, mas eu tinha um vazio muito grande. Eu era muito nervosa, ansiosa, preocupada, insegura, imatura. Por eu sempre, nas férias ou finais de ano, eu sempre sofria um acidente ou ficava doente. E minha mãe começou a me levar em alguns lugares para tentar cura. Foi em benzedeiras, centro espíritas, e todos eu era expulsa. A pessoa incorporada não me aceitava, falavam que ali não era meu lugar. E eu comecei a me envolver também com tarô. Eu lia tarô para as pessoas. No começo eu levava na brincadeira, mas depois eu percebi que a coisa era muito séria. Eu tinha pesadelos constantes e muitos pesadelos até aconteciam. Então é aí que eu ficava mais ansiosa, eu procurava em outras denominações tirar aquele pesadelo. Aí eu me envolvi demais no catolicismo, participava de novenas, eu rezava terço todas as noites, vela de 7 dias não podia apagar na minha casa. E nesse tempo eu descobri, num certo momento, que eu estava com câncer no útero. E eu procurava, na época, uma igreja aberta durante o dia, não encontrava nenhuma. E eu estava passando aqui na Avenida Celso Garcia e procurando uma igreja aberta, não encontrei e vi as pessoas entrando na Igreja Universal. E aquilo me chamou muita atenção, mas eu relutei muito de entrar. E eu pensei assim, eu não vou, algo me impedia, mas um certo dia eu não aguentei. Foi uma semana que a médica tinha falado para mim, eu tinha que comunicar à minha família que eu estava com câncer do útero, que eu tinha que retirar o útero. E eu bati na porta e entrei. E eu lembro até hoje que uma obreira me recebeu na porta, sentei no último banco, me lembro até hoje, como eu frequentava lugares que tinham imagens, sempre tinha vários símbolos, até ambientes que eu não me sentia bem, não tinha nada. Só estava escrito, Jesus Cristo é o Senhor, e aquilo me impactou. E quando eu falei para ela que eu estava com câncer, ela falou assim, você acredita no Senhor Jesus? Eu falei, lógico que eu acredito. E ela falou, não, você acredita somente na pessoa do Senhor Jesus? E essa frase ficou na minha mente, eu não entendi o significado daquilo. Eu falei para ela, creio. Ela fez uma simples oração, ela falou, vai fazer o exame. Eu tenho certeza que a senhora vai estar curada. A palavra dela foi tão impactante que no outro dia eu marquei o exame com a mesma médica e ela foi muito singela. Quando ela foi me examinar, ela falou assim, o que você fez aqui? Eu falei, doutora, o que foi? Agravou? Ela falou, não. O seu útero estava exposto em carne viva e agora está todo cicatrizado como se você houvesse colocado remédio. E eu falei para ela, se eu contar para a senhora que eu fui num lugar e eles oraram em mim e eu estou curada, eu acredito. Então foi meu primeiro, foi impactante. Eu saí do hospital e fui direto para a igreja. A obreira não estava no momento, eu fiquei esperando até ela vir e eu contei para ela. E ela falou assim, é isso e muito mais o que Deus vai fazer na sua vida. E aí eu comecei a ouvir as pregações. E eu lembro que o pastor falou assim, que se a gente não assumisse o Senhor Jesus na nossa vida, que diferença nós faríamos? Eu, meu Deus, hoje eu vou ter que assumir o Senhor em casa. Fui para casa, meu pai brigou porque eu havia chegado tarde, eu contei que eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus. Dali foi o princípio dos comentários. Eu pensei que a minha avó ia me apoiar porque ela era uma cristã e ela foi a primeira a me criticar. Mas eles viram, começaram a ver em mim a transformação da Luciana nervosa, da Luciana que não levava desaforo de ninguém. Então eu era desse tipo de pessoa que se eu estivesse numa fila e alguém arrumasse confusão comigo, eu ia para cima. E eu comecei a mudar meu modo de falar, meu modo de vestir. Mas não foi uma coisa assim falada. Eu mesmo comecei a perceber.
E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, é ler a Bíblia. Eu comecei a ler e perceber que tudo tem a sua fé inteligente, uma explicação para cada situação. E eu comecei a dobrar meu joelho de madrugada e buscar o Espírito Santo. E numa dessas orações eu falei para Deus o seguinte: Senhor, como tem muitas pessoas falado, eu só tenho ouvido falar do Senhor e tido uma experiência de cura com o Senhor, uma experiência na vida financeira. Quero ter uma experiência de dentro para fora. E eu lembro até hoje que eu fui numa reunião no domingo e aí eu senti realmente Deus entrar na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo e eu sempre falo que o Espírito Santo contraria as pessoas. Quando alguém fala para você, você não pode, você não é capacitada, você não é dotada, você não é formada, você não é isso. E o Espírito Santo contraria. É ao ponto das pessoas voltar com você e falou: olha, você fez eu ver a vida de outra forma. Porque ele habita no improvável. Tudo que é normal é do ser humano. Tudo que é anormal, impossível, inimaginável, vem de Deus. Acima de tudo, tenho certeza que você que está procurando uma cura física, ou uma cura espiritual, ou uma cura na mente, nos pensamentos, principalmente os pensamentos que você está lutando porque você ouviu palavras de morte, você ouviu que você não vai vencer, ou que você não vai ser curado, ou que não vai dar certo. Esse Deus vai curar a tua mente, os teus pensamentos, vai te capacitar, principalmente vai te deixar mais forte para conseguir tudo que Deus colocar na tua vida. Conquistar, eu tenho certeza que em nome de Jesus, vocês vão ser curados de dentro para fora. Após tantos erros e quedas, depois de tudo o que você já fez de ruim, como encontrar o perdão? Como ser livre desse fardo, dessa culpa e ser aceito por Deus? Existe sim uma saída. Um pedido do fundo da alma. Encontra na misericórdia de Deus aquilo que nunca mereceu. Ele está disposto a ouvir você. Escreva uma carta sobre o passado que você carrega, as culpas que não suporta mais levar, um pedido sincero de misericórdia. Traga neste domingo, 8 de setembro. E no altar, Deus vai zerar o seu passado e dar alívio à sua alma. Domingo da Misericórdia, às 7, 9 e meia e às 18 horas. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Você conseguiu perceber a grandeza da misericórdia de Deus para com a Luciana? Ela não só venceu o câncer, mas hoje ela tem o Espírito Santo. Vida transformada, tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito interior. Essa mudança é a misericórdia de Deus. E neste domingo, dia 8, em todas as igrejas Universal no Reino de Deus, no mundo, nós estamos vivendo o dia da misericórdia. Olha só o que diz o texto sagrado que nós separamos para você. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Está vendo aí? A Luciana confiou no Senhor e a misericórdia do Senhor a cercou e ela lhe deu saúde, lhe deu vida. Essa vida está a seu alcance. O que eu tenho que fazer? O que a Luciana fez, buscar a Deus. Já neste domingo esteja conosco, venha participar. Nós teremos reuniões especiais e vamos apresentar a Deus no altar uma carta. Você pode fazer isso. Pegue uma folha de caderno
Escreva uma carta para Deus contando sua dor, seu sofrimento, seus problemas e no final peça a Deus por misericórdia. Essa carta você vai colocar no altar e nós vamos clamar por todos e certamente o Deus de misericórdia te alcançará. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 7 da manhã o primeiro horário, 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagres. Eu estarei pessoalmente com você. Depois temos às 3 da tarde a cura dos vícios e ao cair da tarde, às 18 horas, a vigília da alma. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, com estacionamento e creche gratuitos. E a entrada também você não paga nada. E em qualquer igreja universal do Reino de Deus, aqui no estado de Santa Catarina. Basta acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço perto de você. Para você que está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários, ou numa Universal, perto da sua casa. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele na sua vida. Tudo depende de um passo de fé da sua parte. Portanto, faça isso. Nós vamos agora acompanhar testemunhos de pessoas que fizeram uso do sagrado azeite da unção e o que Deus tem feito na vida destes que têm crido, que têm manifestado a fé. Meu nome é Rosângela. Eu usei o sagrado azeite da unção para conquistar minha casa própria. Vivi de aluguel muitos anos e toda casa que eu morava, eu ungia com o sagrado azeite da unção e determinava que aquela casa seria minha. Hoje não moro mais de aluguel, tenho minha casa própria, graças à unção com azeite sagrado. Tive um câncer de estômago e quando eu comecei a fazer o tratamento, junto com o tratamento eu comecei então a usar, eu tanto me ungia quanto eu ingeria ele. Eu colocava ele na água, 3 gotas de manhã, 3 de meio-dia e 3 à noite. E eu fiz esse tratamento com óleo junto com o tratamento do médico. E cada vez que eu ia na consulta, a médica perguntava para mim, o que está acontecendo com a senhora? Porque ela esperava que eu tivesse emagrecido, ela esperava que eu tivesse muita dor, porque ela falou com meu marido que era para me levar urgente para o hospital. Ela até fez uma carta a punho e deu para ele, que na hora que começasse eu ter esse sintoma, então eu poderia entrar direto, não precisava ficar esperando. Através da unção com óleo, o que aconteceu? Como que a senhora está hoje? Eu estou bem, eu não tenho mais dor, eu como de tudo e também não faço mais tratamento nenhum. Foi curado? Fui curada, graças a Deus. Através do sagrado azeite da unção. Isso. Meu nome é Claudete. Usando o sagrado azeite da unção, eu conquistei meu terreno, que a gente sempre sonhou. Toda vez que a gente passava lá naquele terreno, nós ungia. E agora conquistei o nosso terreno. Em nome de Jesus. Um dia eu recebi o azeite da unção e eu estava lá na loja dos meus pais, estava tudo parado, o movimento, não chegava cliente. Aí eu falei com Deus, peguei o óleo, comecei a ungir a loja, nem terminei de ungir ainda e Deus já enviou a resposta, já começou a chegar cliente pra gente e foi a bênção que eu recebi de Deus. Certo dia eu fui pentear o cabelo da minha filha de 10 anos, então eu percebi que estava caindo muita queda. E vi que aquilo não era normal. E eu ficava desesperada, eu olhava, puxou aquele monte de cabelo, E eu tinha que mostrar a ela que aquilo não era nada, porque é uma criança vendo seu cabelo que nunca caiu, E ela desespera, ela já estava nervosa, mas eu tinha que passar aquela força. Filha, isso não é nada. Imagina uma mãe com uma filha de 10 anos vendo seu cabelo cair. E de uma situação que via que ia acabar sem cabelo nenhum. Então eu lembrei que eu tinha em casa o azeite consagrado da Igreja Universal. E todos os dias comecei a ungir a cabeça dela. No começo, caía mais ainda. Quando eu ungia, em vez de melhorar, estava piorando. Só que eu cria em Deus. E eu continuei ungindo. Por mais que eu estava aflita dentro de mim, eu cria na palavra. Eu sabia que Deus ia me ajudar naquele momento. E aí, em menos de 2 meses, o milagre aconteceu. Eu vi que estava restaurando o cabelo dela. E não foi algo que aconteceu no ano passado. Aconteceu em junho desse ano. E agora eu estou aqui, feliz, para contar o poder de Deus na minha vida.
E foi fazendo o uso desse azeite consagrado que a minha filha foi curada e eu comprovei o poder de Deus na minha vida. O azeite sagrado foi na casa da minha mãe. Eu fui lá, ela pediu para me limpar a geladeira dela. E eu fui abrir a geladeira assim e vi um troço lá de cima. Mãe, o que é isso? Ela disse, é o ninho de cachaça do Luiz. Ele disse, não, do Luiz não, isso aí é do diabo. Que ele que leva. Eu disse, fui lá na minha bolsa, peguei o óleo ungido. E fui lá o azeite e passei lá e determinei em nome de Jesus que aqui você não fica. Tira esse teu aqui não vai ter lugar. E determinei em nome de Jesus, aqui não fique, saí, né? Peguei um giro lá e determinei que o nível do diabo saísse lá. No outro dia, ele tirou tudo de lá, o meu irmão. Graças a Deus, hoje meu irmão é um homem liberto disso aí. Um elemento escolhido por Deus, como símbolo de seu espírito. Desde os tempos bíblicos, por meio da unção com azeite, Deus manifesta sua vontade. Cura, libertação, consagração. Assim Deus agia no passado e assim continua a agir nos dias de hoje. Vivia em várias internações no hospital. Esse processo durou em torno de 7 anos, até que chegou um ponto de eu ter que fazer a hemodiálise. A minha mãe já estava usando a fé com azeite. Ela vinha, me ungia, né, o alto da cabeça, a roupa, né. Quando eu estava na UTI, eu fiz novos exames e tive o resultado, que eu já estava curada daquela doença que eu tinha, da lúpus, e os meus rins estavam restaurados. A entrega deste elemento sagrado é gratuita e acontece apenas uma vez por ano. Não perca esta oportunidade única. Venha e traga a sua família. Um frasco será entregue para cada pessoa presente. Domingo, 15 de setembro, a entrega do Sagrado Azeite da Unção. Às 7, 9h30 e às 18 horas. Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todos os templos da Igreja Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai receber um frasquinho como esse, do Sagrado Azeite da Unção. A entrega se dará domingo, 15 de setembro. É gratuito, você não paga nada. Todos os que estiverem presentes receberão o Sagrado Azeite da Unção. E você vai usá-lo, como você acabou de acompanhar nos testemunhos, para saúde, libertação, proteção, prosperidade e fortalecimento espiritual. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor coloque a unção do Teu poder para trazer saúde, prosperidade, libertação, proteção e o Espírito Santo na vida dos que vão fazer uso do Sagrado Azeite da Unção, que será entregue de forma gratuita no domingo 15 de setembro em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E que neste domingo, meu Pai, dia 8, estamos vivendo o Domingo da Misericórdia. Essa pessoa venha à tua casa, saia de casa e venha te buscar. E aqui ela encontrará a misericórdia do Senhor. O Senhor há de curar, libertar, salvar, transformar a vida daqueles que creem. É o que nós determinamos pela fé nessa oração objetiva. Ligamos aqui na terra, crendo que está ligado nos céus. Amém e graças a Deus. Agora é com você. Dê um passo de fé, faça a sua parte e certamente a misericórdia do Senhor te alcançará. Mauro Ramos, 1310 no centro, especialmente com você às 9h30 da manhã neste domingo. Que Deus abençoe a todos e nos vemos na Universal.